Uma pergunta para vocês, assim, não precisa responder assim alto, só para você mesmo. Alguém aqui já duvidou de Deus alguma vez? Só pelos olhares. Seja mais específico, duvidar em relação à existência? Sobre qualquer coisa sobre Deus. E aí foi muito importante sua pergunta, porque não é duvidar da religião. Não estou falando sobre duvidar da religião, mas duvidar sobre de Deus mesmo. Deus existe. Deus me ouve. Deus presta atenção em mim, de fato. Deus é real. Ou isso tudo é uma grande besteira? Pô, isso tudo é uma grande... só uma encheção de saco, só... né? Ou alguém querendo manipular minha vida, ou alguém querendo ter o controle da minha vida, inventou esse negócio de Deus. A Bíblia é real, de fato, a Bíblia é real. Jesus é real. O Espírito Santo existe mesmo, São perguntas que surgem no nosso coração. E aí acontece que às vezes, quando nós fazemos essa pergunta num ambiente religioso, o que você ouve? Está desviado. Você está desviado. Está repreendido. O que mais vocês já ouviram por aí? Deixa de ser incrédulo. Seu incrédulo. Né? Ou alguém diz, você precisa orar mais. Você está precisando voltar para o primeiro amor. Como é que você duvida da existência de Deus, assim que Deus é? Ou fica fazendo essas perguntas? Não. Você está um irmão muito rebelde. Para que você fica fazendo essas perguntas? Essa falta de fé. Eu já ouvi muito isso. Eu já contei em outras situações, não é? Que eu vim do meio pentecostal e eu tive muita dificuldade. Aliás, eu não falo em línguas, então eu não tenho dom de línguas. E para quem não sabe, no meio pentecostal, ter o dom de línguas é assim, sine qua non, é um negócio assim básico, elementar, de que se você não fala em língua, você nem é de Deus. Então isso foi muito complicado, eu já contei essa história várias vezes, né, para vocês, sobre como isso aconteceu comigo, não é? E eu não falava em línguas, não tinha jeito, fiz de tudo que vocês pudessem imaginar, de jejum, a campanha, a vigília, tudo, e nada de falar em línguas. Então, aí sempre eu ouvia, né, porque você é muito incrédulo, porque você não crê, vem a língua na sua cabeça e você não fala, você não crê, né? E aí, daí para frente, ia gerando aquele ambiente todo dentro da gente, assim, muito complicado. Porque me parece que dentro do ambiente religioso você não pode duvidar. Me parece que se você está seguindo a Jesus, você não pode duvidar. Como é que você está seguindo a Jesus e duvida? Como é que você é um pastor e duvida? Como é que você canta e duvida? Como é que você serve e duvida? Como é isso? Você está há 20 anos na igreja e ainda tem dúvida? Você está há 50 e ainda tem dúvidas? E às vezes nós somos lançados a isso. E quando nós somos lançados, né, e essas perguntas são lançadas a nós, melhor dizendo, a gente percebe como o ambiente fica inseguro. Como a gente fica num meio, mas é um meio onde a gente não pode ser. É um meio onde a gente não pode sentir o que está sentindo. É um meio onde a gente não pode se expressar o que está se passando com a gente. Vocês já perceberam isso? Que o ambiente religioso, você tem que ser uma outra pessoa diferente daquela que você é? E aí, se você não ora ou não sabe orar, né? Porque no ambiente religioso tem isso, tem gente que não sabe orar. Como é que é? Porque para orar você tem que ter aquela construção,
né, de frases, de conceitos, aquela ideia. Não, você não pode chegar assim, falar, pai, eu estou aqui, estou largado, estou quebrado, estou na pior, me ajuda. Não, isso não é oração que crente faz. Crente fala, Pai Santo que estás nos céus, Deus da misericórdia, da paz, do amor, sê solícito comigo, o teu filho pecador, que ora tempo, ora vai, ora vem, parece estar, parece não estar, não sei quem sou, não sei com quem estou falando. É mais ou menos assim. E a Bíblia conta a história de um rapaz que é chamado Tomé. Quem é Tomé para você? Incrédulo. O irmãozinho estigmatizado por ser incrédulo. Todos nós. Aliás, quando a gente quer chamar alguém de incrédulo, a gente chama de Tomé. O seu Tomé. Não é? Nós sempre dizemos isso. E quando a gente vai ler a história de Tomé, isso é tão deselegante com Tomé, e é tão desagradável, que você fica até com vergonha se já chamou alguém de Tomé, por causa da dúvida. Porque o Tomé não tem nada a ver com isso. Esse foi um fato na vida de Tomé, mas a história toda de Tomé é de uma vida de dedicação, de entrega, de serviço, de estar junto com Jesus o tempo todo. Só teve um momento que ele teve dúvidas, e ele falou, eu gostaria que essas dúvidas fossem melhor sanadas, para que eu consiga seguir o caminho. E eu queria ler com você, que é João, né? João capítulo 20. João capítulo 20, o verso 24. Que é essa história do Tomé. João capítulo 20, o verso 24 em diante, que diz assim, então, ou melhor dizendo, Tomé, chamado Dídimo, ou seja, gêmeo, né? E aqui gêmeo não era gêmeo, como a gente conhece, nasceu dois, não, era um sobrenome, né? Um dos 12, e ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Então naquela primeira, assim que Jesus ressuscitou, no domingo pela manhã, e Maria encontrou com Jesus ainda no jardim, alguns discípulos foram no túmulo, viram que ele estava vazio, correram para casa, estavam em casa com medo, e Jesus chegou sem que abrisse as portas, e entrou e disse, Pai seja convosco, naquele primeiro domingo da ressurreição, e Tomé não estava, não sei porquê, provavelmente abatido, provavelmente triste por tudo que tinha acontecido com a morte de Jesus, com a vida de Jesus, né? Tomé não estava. Nós sabemos qual era a razão. E aí os outros discípulos então se encontraram com Tomé no outro dia e disseram, Tomé, nós vimos o Senhor. Ele apareceu e nós o vimos. Ele, porém, lhes disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, e não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão no seu lado, não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, na mesma casa, e Tomé estava com eles. E apesar de estarem as portas fechadas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. Disse Jesus a Tomé, coloque o seu dedo aqui e veja as minhas mãos, estenda a sua mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. E Tomé lhe disse, Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse, porque me viu, você creu? Bem-aventurado os que não viram e os que creram. Primeira coisa que a gente quer chamar a atenção aqui hoje. Essa dúvida de Tomé é uma dúvida específica, porque há muitas dúvidas, não é? A nossa vida é carregada de dúvidas, nós temos dúvidas sobre muitas coisas, elas fazem parte. Mas eu quero falar especificamente do que é essa dúvida que Tomé tem. Porque Tomé era seguidor de Jesus como os outros discípulos. Tomé acompanhou toda a caminhada de Jesus, viu a morte de Jesus. E agora Tomé está decepcionado.
Porque vocês sabem que nenhum dos discípulos acreditaram que Jesus fosse morrer de fato. Eles achavam que Jesus ia tomar o reino, que Jesus ia assumir o trono, que Jesus ia derrubar César, que Jesus ia tomar o lugar, né, do imperador. E nada disso aconteceu. E eles ficaram frustrados. E eu acho muito interessante, a gente falou aqui a semana passada, né, sobre a ressurreição de Jesus, e a gente sempre diz assim, né, Jesus ressuscitou, está tudo resolvido. E está. Mas não está. Porque os discípulos, Jesus ressuscitou, apareceu aos discípulos, e os discípulos continuaram com medo. Jesus ressuscitou, apareceu para eles várias vezes, mas eles continuaram naquele temor, naquele medo. O que vai acontecer com a gente? Mas Jesus não ressuscitou? Não, mas nós estamos com medo. O que vai ser da gente? O que vai ser da nossa vida? E Tomé, decepcionado com tudo isso que tinha acontecido, Tomé agora está dizendo, eu só vou continuar nessa caminhada se eu souber que de fato Jesus ressuscitou. Eu não quero seguir nessa caminhada, eu já me decepcionei e eu não quero decepcionar outra vez. E é sobre essa dúvida que eu quero falar. A dúvida de alguém que já caminhou, já experimentou muitas coisas, se decepcionou e agora diz, eu continuo ou não continuo? Vale a pena continuar ou não vale a pena continuar? E isso acontece muito com a gente, aconteceu comigo. Teve um momento da minha vida que eu falei, não, eu vou parar. Nada disso faz sentido. Nada disso diz respeito ao que está se passando dentro de mim. Nada disso diz respeito àquilo que move o meu ser. Tá complicado, tá difícil. E eu não quero mais seguir. E não foi uma, nem duas vezes na minha vida. Eu tenho 59 anos dentro da igreja. Com problemas, com dificuldades, com lutas, errando, pecando, acertando. 59 anos. Inúmeras vezes que não dá para eu contar nos dedos da mão. Eu cheguei em casa, peguei minha Bíblia, joguei em cima da estante e falei, parei. Várias vezes. Não vou mais. Não estou entendendo. Não faz sentido. Não entra. Não encaixa. Não está dando. A dúvida de Tomé era essa. Tomé estava dizendo, não vou mais. Abri mão de tudo. 3 anos seguindo, junto com ele. Não, mudou tudo. Porque Tomé conhecia a lei, conhecia o judaísmo, ele seguia tudo, seguia todo aquele fundamento do judaísmo, todo o culto, tudo que acontecia. Jesus veio e falou, não, é tudo diferente agora. Jesus falou, não tem nada mais a ver com o templo, não tem nada a ver com o sacerdote, não tem nada a ver mais com o levita, não tem nada a ver mais com esses incensos, com esses sacrifícios que vocês oferecem. Agora é uma nova vida para vocês, é outra vida que Deus está dando a vocês, é a liberdade, é a graça, é o amor, é a misericórdia de Deus sobre vocês agora. Não é pelo que vocês fazem, é pelo que eu vou fazer por vocês. Mas aí Jesus morre. E vai tudo de água abaixo. Aí você diz, eu não vou seguir, não. E eu quero ter certeza. A dúvida de Tomé era essa. Eu quero ter certeza se eu vou continuar ou não. Além desse fato, tem um fato assim que me chama muita atenção. Eu acredito que você já tenha pensado nisso. Você imagina Jesus passar pelo que passou, todo o suplício da cruz, toda a atrocidade que ele sofreu, e fisicamente falando, a maneira em que ele estava em agonia, em dor, em sofrimento, todo ensanguentado, todo arrebentado. E quando Jesus ressuscita, não tem nada disso. Como é que pode? Como é que pode uma pessoa ter sido sepultada da forma em que Jesus foi sepultado, só um trapo, e aí 3 dias ressuscitar bonzinho, de novo, bom, sem nada, sem nem um sinal, uma marca, ele está ok, está tudo certo com ele, está tudo certo com ele. Que vocês lembram do Lázaro, que Jesus ressuscitou um pouquinho antes,
Lázaro ficou 4 dias no túmulo, não é? E Lázaro não sofreu nenhum tipo de... Lázaro não foi crucificado. Lázaro ficou doente, morreu, não é? Eu gosto da série, eu gosto de assistir a série The Chosen, né? Porque eles, quando mostram lá a ressurreição de Lázaro, e Lázaro, então, quando sai do sepulcro, né? E aí as irmãs dele ficam falando, nossa, você tá com mau cheiro, né? Você precisa comer alguma coisinha, tomar um banho, né? Ficou 4 dias aí, você não saiu do mesmo jeito que entrou. Jesus não, Jesus saiu totalmente diferente, novinho, outra pessoa. E o Tomé falou, não, eu tenho que me certificar dessas coisas. E aí, que coisa linda. O Tomé não estava no primeiro encontro. E no outro domingo, Jesus voltou, onde eles estavam reunidos. E Jesus voltou só por causa de Tomé. Jesus voltou por causa de Tomé. Aí você diria, Jesus vai atrás de uma pessoa que duvida? Vai. Jesus tem tempo para ficar dando atenção para quem duvida? Tem. Jesus vai então se disponibilizar para ir ao coração ou à vida daquele que está cheio de perguntas? Vai. Jesus foi, entrou, disse, Pai seja convosco, não foi lá cumprimentar Pedro, não foi cumprimentar João, não foi cumprimentado ninguém, ele foi direto em Tomé. Tomé, eu vim aqui por causa de você, estou aqui, pode colocar, estão aqui as minhas mãos, os sinais, está aqui ao meu lado, pode tocar e pode comprovar aquilo, pode tirar a sua dúvida, porque eu sou o mesmo que estou diante de você. Que coisa linda, que coisa espetacular, esse Deus que não se decepciona. Aliás, Deus é indecepcionável, mas um Deus que não fica triste porque você tem dúvida sobre Ele. Um Deus que não fica raivoso porque você não está entendendo. Como é aquela música que a gente canta? Ninguém... Ajuda aí, gente. Ninguém explica Deus. Obrigado. Ninguém explica Deus. Ninguém explica Deus. Aí você... Tá, e Deus vai ficar o quê? Chateado com isso? Não. Ele é disponível para responder as nossas perguntas, as nossas questões. É claro que a gente precisa fazer aqui dar nomes a algumas coisas, porque dúvida é aquele estágio momentâneo em que você precisa saber alguma coisa para que a sua fé seja mais solidificada ainda. O Senhor está sempre pronto a isso, está sempre presente e sempre nos acode para nos ajudar. A incredulidade é diferente. A incredulidade é sobre alguém que, mesmo tendo todo o conhecimento, já decidiu no seu coração rejeitar. Então, essa é a diferença de dúvida e incredulidade. O incrédulo é aquele que sabe, tem todas o testemunho diante de si, mas resolve não receber, não quer acolher, não quer. Incredulidade. E a incredulidade foi o que fez com que o povo de Israel não entrasse na terra prometida. Eles viram os atos de Deus de maneira tão espetacular, mas por causa da incredulidade. Tinha tantas provas, mas não entraram na promessa que Deus havia feito para eles. Mas a dúvida faz parte da nossa caminhada. Eu já entrei em crises na minha vida espiritual, na minha vida ministerial, e eu me lembro muito bem, no ano de 2001, eu já vinha seguindo com muitas dúvidas no meu coração, crises, coisas não entravam em mim, era muito difícil. E aí em 2001 um irmão, eu esqueci o nome dele agora, queria lembrar, mas me esqueci, e me deu um CD. Esse irmão me deu um CD e falou: pastor Eliel, eu ouvi esse CD e eu queria que você ouvisse essa mensagem desse pastor. Orlando, obrigado, irmão Orlando. E Orlando me deu então um CD. Eu peguei o CD, dei uma olhada assim no nome do pastor, joguei numa gaveta e ficou lá, nem dei muita atenção. Um determinado dia eu falei: não, vou ouvir isso aqui. Gente, quando eu abri, coloquei o CD, que comecei a ouvir o CD, ainda era época de CD, né? Aquele negócio entrou dentro de mim. Porque tudo que aquele pastor falou
Era tudo que estava dentro de mim que eu não estava conseguindo interpretar, não estava conseguindo entender, não estava conseguindo compreender. E muitas vezes eu dizia, não, só eu estou pensando isso é uma loucura. O que eu estou pensando, o que eu estou aqui contrapondo ao que está posto a mim o tempo todo, é só eu que penso isso. Quando essa pessoa me deu esse CD que eu ouvi, foi assim uma mudança radical na minha vida. O Senhor veio ao meu encontro, assim como foi ao encontro de Tomé. O Senhor teve misericórdia, usou alguém com CD e falou comigo profundamente. E eu entendi que, olha, 2001, eu sou de 1967, olha o tanto de tempo já na caminhada. Aí 2001, esse insight, esse download da graça, sabe, que desceu e eu comecei a compreender. Tem todas as respostas? Não. Tem muitas dúvidas, mas começou uma caminhada nova, um entendimento novo, uma nova forma de enxergar e de ver. Então muitas vezes a gente, por duvidar, por não ter certezas, porque me parece que um ambiente assim, aquele ambiente daquelas pessoas da fé, da certeza, não, eu sei, é que é assim com você, vai ser assim, que Deus disse que é assim, Deus falou que é assim, que vai ser assim, né? Eu já fico meio descabriado, não é? Alguém conhece essa palavra aqui, descabriado, aliás? Não, é uma palavra antiga, né? Me vê desconfiado. Na Bahia fala Desconfiado. Então, quando alguém chega assim e fala, eis que eu te digo, eu falei... Porque antigamente, se alguém chegasse e falasse, eis que eu te digo, eu já ficava, meu Deus do céu, e agora? O que vai ser? Renovação ou revelação dos seus pecados. A revelação, ixi, vai revelar tudo, meu Deus do céu, agora danou tudo. Era assim, o maior medo era das maçãs do coque. A irmã chegava e falava, eis que eu te digo, né, Raquel? Nossa, a gente... Eu passei por isso. Mas aí, não, e eu duvidava. E aí, você vai duvidar da irmã que disse, eis que eu te disse? Eis que eu te digo? Em nome de Deus, eu... Como é que pode? Eis que eu te digo, não é essa. Tu não casarás com essa. Tu casarás com aquela. E aí você ia duvidar, não, você é um incrédulo, você é um rebelde, você é um pecador, você não está na graça, você é um desviado, você é um carnal, obrigado, você é um carnal. Não, Jesus vai lá com todo carinho. Sabe que a gente lê esse texto com rudez? A gente lê esse texto assim como Jesus estivesse brabo com Tomé. E eu já até preguei assim, depois eu fui, não, Jesus não está brabo com Tomé aqui não. Jesus não chegou assim, ei, pega a tua mão aqui, mete aqui para tu ver como sou eu mesmo, não está vendo? Como é que pode? Um cara desse anda comigo, não acredita. Não. Jesus foi lá, vem cá, Tomé. Chega aqui, vamos conversar. Olha aqui, sou eu, estou aqui, estou dando provas. Estou dizendo para você que eu sou autêntico. Eu sou Deus verdadeiro. Tudo que eu disse para vocês é a verdade mais pura, mais plena de Deus. Eu morri, de fato, vocês não entenderam, mas eu ressuscitei como havia dito a vocês. E agora estou aqui diante de vocês. Estou aqui diante de vocês para dar um novo caminho, para mostrar a vocês a realidade de todas as coisas. E aí a minha grande preocupação, pastoral e agora aqui no caminho, é essa. Como nós vamos construir uma comunidade onde a gente tem a segurança de ter dúvidas? Como nós vamos guardar o nosso coração e abrir o nosso coração para vivermos uma comunidade onde a gente pode fazer perguntas? Onde a gente pode ter dúvidas, onde ninguém precisa ser igual a ninguém, simplesmente porque é uma regra que todo mundo tem de ser igual. Onde eu não posso vestir diferente, porque não, como é que pode você vir com essa roupa?
Como é que pode você vir com esse cabelo? Como é que pode você vir com essa cor? Não, com essa cor você não pode ficar aqui não. A graça do Senhor Jesus Cristo nos une para que a gente possa ser inteiro, verdadeiro, real e encontrar um lugar onde a gente possa viver também com liberdade, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. E aí eu estou aqui como pastor da comunidade, como alguém que está dirigindo, facilitando a caminhada, mas não como alguém que tem o direito e o poder de dizer para você o que você tem de fazer, ordenar você, obrigar você, dominar você, tomar as rédeas da sua vida e dizer para você o que você deve fazer. Deus me livre disso. Deus me livre disso. Quem tem as rédeas da sua vida é o Senhor. Quem tem o domínio da sua vida é o Senhor. Quem tem quem recebe o louvor e a gratidão da sua vida é o Senhor. A quem você tem que servir é o Senhor Jesus. E essa foi a grande experiência de Tomé, porque quando Tomé está ali diante daquele fato, daquele momento tão glorioso, tão maravilhoso, e que ele, então, não sei se ele tocou em Jesus, porque o texto não diz se ele tocou, se ele não tocou de fato, mas o texto diz que diante daquilo ele disse: Senhor meu e Deus meu. Senhor meu e Deus meu. Essa foi a maior declaração que alguém já fez a Jesus. Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus disse: Tomé, bem-aventurado são os que não viram e creram. Eu sempre li isso como uma bronca de Jesus em Tomé. Viu, Tomé? Você viu e não crê. Bem-aventurado é quem não viu e crê. Não. Jesus estava só explicando. Mais bem-aventurado é o pessoal lá de Vicente Pires, lá da comunidade do caminho, que não viram Jesus, não puderam de fato apalpar, não puderam de fato caminhar ou fazer aquilo que os outros discípulos disseram: nós vimos a Jesus. A gente não pode ser como João. Eu gosto muito do evangelista João, que o João sempre diz: eu vi Jesus, eu peguei Jesus, eu estava com Ele, eu caminhei com Ele, Nós não tivemos essa experiência, mas Jesus disse: mais bem-aventurados são os que não viram, mas creram. Olha que bênção. Mais bem-aventurado. Então o convite do Senhor Jesus é: você pode fazer perguntas? Pode. Você pode duvidar? Pode. Diante do Senhor você tem dúvidas? Tem. Nós teremos dúvidas até o último dia. Eu tenho um grande amigo que a grande dúvida dele é que tipo de comida nós vamos comer no céu. Sempre que eu encontro com ele, e ele é padeiro, então assim, então ele tem essa indagação todas as vezes: mas a comida que a gente vai comer, Eliel, como é que é, Eliel? É de verdade mesmo? Eu não sei, cara. Não, mas como é que é? Vai ter mesmo aquele filé, aquele cupim e tal, aquele de verdade igual aqui, ou é comida espiritual? Eu não sei sobre comida espiritual, eu não sei mesmo. Mas são dúvidas que a gente quer saber, são coisas que a gente quer saber, mas o Evangelho não nos nega o ter dúvidas, ao benefício da dúvida naqueles que continuam caminhando. Então o que eu quero convidar você essa noite: continue caminhando, mesmo com as dúvidas. Continue caminhando. Eu tenho dúvidas, continue caminhando. Eu tenho perguntas, continue caminhando. Eu quero propor aqui três práticas rápidas para a gente. A primeira delas é: leve suas dúvidas ao Senhor em oração. Leve suas dúvidas ao Senhor em oração. Seja claro, objetivo, leve ao Senhor. A palavra diz: tudo que quiser, tudo que você tiver dúvida, tudo que você pedir ao Pai, Ele vai responder a você. Leve suas dúvidas ao Senhor, conta para Ele quais são as dúvidas, o que você não está entendendo, o que você não está compreendendo, né? Ou isso que a gente está, né, nessa coisa de: poxa, isso que estão dizendo, Senhor, será que de fato é o Senhor é a si mesmo, é o Deus só dos crentes? Que às vezes
O Senhor é Deus só dos crentes? Porque o pessoal fica falando esse negócio o tempo todo, eu fico confuso com esse negócio, né? O Senhor não tem salvação. O Senhor, de fato, foi o Senhor quem criou o arminianismo? Que eu queria entender, o calvinismo. Como é que é isso? As pessoas falam tanto dessas coisas, eu fico sem entender, e a minha fé fica balançada sobre isso. Só pode servir ao Senhor se eu for casado? Se eu for solteiro, não posso? Senhor, como é que é isso? Perguntas que a gente tem na caminhada, perguntas que de fato, às vezes, o Senhor nos ouve, o Senhor está atento. Então, uma das formas é a gente levar em oração, de forma clara, de forma objetiva, todas as dúvidas, todas as perguntas que a gente tem ao nosso Senhor. Em segundo lugar, Jesus disse em João 15, ele falou, permaneçam em mim. Gente, e aqui eu queria... Você poder passar a noite aqui, mas eu gostaria que você marcasse isso no coração. Não tem nada tão poderoso para a vida cristã, para a fé cristã, do que a permanência. Permanece. A bênção está no permanecer. A vitória é no permanecer. A plenitude está no permanecer. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Permaneça. Está doendo? Permaneça. Está bom? Permaneça. Tem dinheiro? Permaneça. Está sem dinheiro? Permaneça. Tem saúde? Permaneça. Está quebrado? Permaneça. Tem dúvidas? Permaneça nele. Não, tem todas as respostas? Permaneça nele sempre. Sempre. Você está bem, está com futuro promissor? Permaneça nele. Não está? Permaneça. A vitória da nossa vida, a frutificação está na permanência. Porque o grande chamado da dúvida é o chamado por afastamento. A gente começa a ter dúvidas e a gente fala, vou me afastar. Não estou entendendo, vou me afastar. Aí eu pequei, vou me afastar. Permaneça. Se você errou, permaneça. Se você está acertando, permaneça. Eu fiquei aprendendo essas coisas, que quando a gente peca, a gente corre de Deus, como se isso fosse possível. Eu fiquei aprendendo isso muitos anos na minha vida. Você pecou, agora você não pode orar. Você pecou, agora você não pode tomar ceia. Você pecou, agora você não pode ir para o culto. Eu sou da época em que, se você pecou, você não podia entrar no culto da ceia. Literalmente, gente. Você pecou esse mês, você não pode entrar no culto da ceia. E Jesus não permanece. Você pecou, permanece nele, porque só nele você vai ter perdão. Você pecou, permanece nele. Você está na treva, está confuso, permaneça nele. Está sem entender, tem um monte de dúvida, tem um monte de pergunta, permaneça nele, que a vitória virá. E permanecer nele é permanecer o quê? Permaneça com os irmãos. Gente, nunca é saudável caminhar sozinho, principalmente quando você tem muitas dúvidas. Permaneça nele, caminhe com a comunidade, caminhe com os irmãos, caminhe com a igreja, caminhe com pessoas, esteja junto de pessoas, procure pessoas que possam te ajudar, procure pessoas que às vezes já caminhou um pouquinho mais e que você tem segurança nessa pessoa, mas permaneça, não abandone, fique junto, não abra mão, fique sempre juntos dos outros. E a terceira coisa que a gente pode fazer é oferecer um espaço para que todos possam partilhar e compartilhar suas dúvidas. Porque quando eu faço isso, eu dou para o outro a oportunidade de ser e de perguntar. Porque quem caminha com Jesus não existe perguntas idiotas. Para quem caminha com Jesus não existem perguntas infantis. Para quem caminha com Jesus não existem perguntas que sejam absurdas. E a gente abre espaço para que os outros façam perguntas, a gente abre espaço para que as pessoas falem, e a partir disso a gente também tem o espaço, e à medida que a gente abre espaços entre nós, a liberdade, a graça, e Deus fala com a gente de maneira poderosa, maravilhosa
e grandiosa. Então, o Tomé passou por essa experiência da dúvida e Jesus o acolheu, como Jesus acolhe a mim e a você. Tomé passou pela experiência de eu quero acreditar que de fato é o Senhor e que eu posso caminhar. E Jesus o abraçou e ele pôde continuar caminhando. Assim como eu e você também passamos. Ele diz, vem comigo, vamos caminhar, vamos seguir e você vai aprendendo no caminho. Você vai perceber, você vai entender mais à frente. Daqui um pouco você vai compreender coisas melhores. Daqui a pouco as coisas vão ficar mais claras para você. Ontem eu estava aqui assistindo um filme, mas o Nicolas, a Vânia e a Miriam, que eu esqueci o nome do filme, o filme é muito legal. E aí o filme tem um momento em que a família, né, que é o pai, o filho... Destruição total. Destruição final. Total. Destruição total 2. E aí tem uma cena que a família, né, fica só a família, que é o pai ali no filme, né? Tá o pai, tá a mãe, o filho, o pai, a mãe e o filho, e eles precisam atravessar uma ponte toda, não é? E aí de corda. E aí o menino fica com medo, naturalmente. Eu sentado assistindo, já fiquei com as pernas bambas, fiquei imaginando, né? E eles vão, e não vou dar conta, eu não consigo. Ele, vamos, você tem que seguir. Não, mas eu não vou. Não, você tem que seguir, não tem outra opção, né? Você vai ter que seguir, tem que atravessar isso aqui. A gente tem que atravessar. E aí tem todo esse roteiro, então eles conseguem atravessar com muita dificuldade e chegam do outro lado. Assim é a vida, assim é a nossa fé. Tem momentos em que a gente, nossa, agora eu vou cair, agora não dá mais, e você segura daqui e dali, fica só na pontinha de um fio, e você fala, agora é... Né? Aí você sonha, né, que caiu num vale. Alguém aqui já sonhou caindo num vale? Quem já teve esse sonho? E aí você sonha... É assim a nossa caminhada, é assim. Então, Jesus nos ensina a seguir, a permanecer, a ir em frente. Não tenha medo de perguntar, não tenha medo de duvidar, não tenha medo de chegar diante de Deus e dizer, Senhor, não estou acreditando em Tu. Não tenha medo. Senhor, não estou entendendo Tu. Não tenha medo. Não estou entendendo eu, Senhor. Eu não estou me entendendo, não estou entendendo o Senhor. Não sei se o Senhor está me entendendo. Está confuso. Está confuso. Pois não tenha medo de fazer isso diante do Pai. Ele que conhece, nos explica, nos ensina e nos ajuda a viver. Amém?